E imperdível também é o que a gente vê agora. Conferir a repercussão dos principais fatos e notícias da semana no Brasil e no mundo, com os comentários de Marco Antônio Villa. Lula e presidente da Argentina em Brasília. É uma situação difícil da Argentina. Se nós fizermos um recorte de cerca de 30 anos, né, cerca de pouco mais de 20 desse século e a última década do século passado, a Argentina passou por inúmeras dificuldades econômicas, conseguiu superá-las muitas vezes a curto prazo, mas não até o ponto estrutural, onde que desse estabilidade efetiva à economia. As recuperações foram de curto prazo, lembrar o governo Néstor Kirchner, por exemplo, né, e aquilo, mas não conseguiu consolidar vamos chamar assim, um modelo econômico de desenvolvimento para a Argentina para o século XXI. A situação no momento é grave, a inflação passou de 3 dígitos, né? A miséria aumentou, expandiu muito, os indicadores sociais são muito ruins das últimas 2 décadas, no caso argentino. Mesmo assim, quem viaja à Argentina vê uma cidade de Buenos Aires ainda muito bonita, isso tem a ver com um longo processo histórico, né? Que não é um problema de hoje, mas isso tem efeitos muito nocivos, indicadores sociais no campo da educação, no campo da saúde, da habitação ou ampliação do número de comunidades ou favelas, como queiram dizer, e ela é uma importantíssima parceira do Brasil. Então, essa colaboração Brasil-Argentina é fundamental. Estabelecer formas que, até de comércio muito particulares, que, por exemplo, não envolvam diretamente a moeda, mas a troca produtos por produtos, em suma, buscar uma saída que permita o comércio Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, sem que necessariamente precise de algum tipo de moeda forte, fortalecendo, por sua vez, o Mercosul e aguardando, vai ter um processo agora eleitoral na Argentina, já teve as primárias, que é uma questão muito interessante que nós podíamos ter no Brasil, que tem na Argentina, o tipo de primárias que lá tem, e a tendência hoje é muito difícil de saber o que vai ocorrer, se os peronistas, chamados de justicialistas, continuarão no poder ou voltará aqueles que o Macri não será mais candidato, o ex-presidente Maurício Macri, registre-se, muito menos Cristina Kirchner, também menos o Abelardo Fernandes, Alberto Fernandes, perdão, que poderia ser candidato à reeleição, e também tem aqueles que atropelam por fora, que são candidatos pseudo-liberais ou anarco-liberais, mas que no momento têm pouca perspectiva de vencer as eleições. Revolta do grupo Wagner contra a Rússia. Olha, eu assisti estarrecido a tentativa de golpe de Estado na Federação Russa. Foi uma tentativa de golpe de Estado. É o começo do fim de Vladimir Putin, do longo domínio que ele teve na Rússia há quase 2 décadas, né? Em certo momento, alternando-se na presidência e como primeiro-ministro, junto com Medvedev. É o fim de Putin. Quando vai ocorrer amanhã, depois da manhã, daqui 1 mês, 1 ano, não se sabe, né? Mas acabou aquela figura do Putin como uma espécie que determinava a vida e a morte de quem vivia na Federação Russa, prendendo empresários, tendo intervenções diretas em diversos setores, tendo uma política externa, tentando recuperar uma certa visão de mundo que vem lá atrás do czarismo, mas que passou também pelo bolchevismo. Basta ver a expansão da União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial e etc. Nesse caso, o que mais causou atenção a mim, logo no início do conflito, em fevereiro do ano passado, 24 de fevereiro, que eu imaginava que o exército russo tivesse uma enorme eficiência pelo que se falava de gastos militares e pela tradição militar russa, desde a derrota de Napoleão em 1812, portanto, vamos ao século XIX. Porém, não foi isso que aconteceu, né? Foi um verdadeiro desastre, teve cenas até tragicômicas, como aquela fila de tanques, aproximadamente devia ter uns 50, 60 tanques, algo que em termos táticos, estratégicos, ou qualquer manual de primeiro ano de curso militar diz que não é para fazer nada daquilo, e a contratação de mercenários, né? Esse grupo Wagner é uma coisa inacreditável, e tem o pessoal da Chechênia, gente também muito tranquila, os mercenários que iam vindo da Chechênia, ou seja, o exército
exército russo não consegue, com ele próprio, combater e invadir a Ucrânia e precisa de auxílio de milícias de mercenários, algo que eu não via falar há muito, muito tempo. No século XIX, nós tínhamos muitos mercenários, inclusive aqui no Brasil, viu? O Dom Pedro I contratou mercenários, tem um livro até curioso chamado Os Mercenários do Imperador, um bom trabalho, publicado, se não me engano, por um oficial da Marinha brasileiro já há bastante tempo, mas é algo que chama atenção. E o que eu fiquei com receio, que todo mundo, é a questão das armas nucleares, né? Se cai na mão num grupo, que esse é um grupo terrorista, esse batalhão Wagner, com crimes de guerra, crimes contra a humanidade, cai na mão um arsenal atômico, né? É muito grave, é uma situação de enorme fragilidade e nada indica que o Vladimir Putin deva permanecer muito tempo no poder. A pergunta que fica é quem é que vai substituí-lo. Ou eles realizam aquelas eleições que normalmente já vem carimbado o resultado, que é uma longa tradição da Rússia e da antiga União Soviética, ou vem um golpe militar e algum general assuma o poder na Rússia. A grande questão para esse ponto final é que os generais se desmoralizaram tanto na invasão da Ucrânia que dificilmente isso ocorrerá. Então, vai chegar um momento que o Putin vai ser obrigado a renunciar e vai ter uma reorganização, creio, profunda nas Forças Armadas da antiga União Soviética, hoje da Rússia, pelo desastre que foi. Estou falando em termos militares, hein? Não estou falando de crimes contra a humanidade, que são muito mais graves, evidente, do desastre que foi a invasão russa da Ucrânia. Depoimentos à CPMI do 8 de janeiro. A grande questão é que o último quadriênio presidencial quebrou a cadeia de comando das Forças Armadas e quebrou a cadeia de comando das polícias militares. Isso foi dito por mim no calor da hora, que era evidente, né? O comparecimento às cerimônias das PMs das 27 unidades federativas em ações absolutamente desnecessárias, por exemplo, quando era o momento que soldados eram incorporados às PMs, né? Isso foi falado pelo general Santos Cruz no canal My News, um artigo brilhante e corajoso que até hoje não recebeu resposta do ex-presidente da República e do ex-ministro da Defesa, o senhor general Paulo Sérgio, né, que deveriam responder até pela questão da honra militar, né? O artigo de um general de divisão deixando bem claro sua discordância do que assistiu em certo momento dentro do Palácio do Planalto, essa quebra de comando e essa quebra de hierarquia, que são essências, todo mundo sabe, de qualquer organização militar. O que deve tanto as PMs como as Forças Armadas é retornar às suas funções constitucionais. As PMs subordinadas aos governadores de Estado, tal qual dispõem as constituições estaduais, porque nós somos uma república federativa. Uma república federativa, cada Estado e o Distrito Federal tem a sua própria Constituição. E quem é o comandante em chefe, vamos chamar assim, entre aspas, das polícias militares é o governador de Estado. E no caso das Forças Armadas, da Marinha, que é a mais antiga, Exército e da Aeronáutica, quem é o comandante em chefe é o presidente da República, não importa qual ele seja. Sendo assim, elas precisam retornar às suas funções constitucionais. Não fazer política, né? As Forças Armadas defender o território pátrio, que essa é a sua função fundamental, não é partido político, e nós vimos pelas trocas de WhatsApp que eles estavam se envolvendo não só na política, mas cometendo um crime contra a Constituição, como bem disse o presidente da Assembleia Nacional Constituinte a 5 de outubro de 88, né? Quem trai a Constituição é traidor da pátria, portanto eles estavam traindo a Constituição. Está no discurso que até no meu livro, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? Está lá o célebre discurso do ministro, ele foi ministro até dentro dos comércios do governo parlamentarista Tancredo Neves, mas isso faz muito tempo. Mas o que interessa é retornar às funções constitucionais das polícias militares e das Forças Armadas. É só isso. E ter condenações. As condenações são fundamentais. Nós temos uma mania no Brasil de jogar sujeira embaixo do tapete. Não é isso. Isso tem de expulsar do Exército, expulsar da Marinha, expulsar da Aeronáutica todos aqueles que conspiraram contra o Estado Democrático de Direito. Não é só pena de prisão, é
expulsão. E não faltam exemplos para tal. Vamos ver se chegaremos a isso. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, e não ao Superior Tribunal Militar, ao Supremo Tribunal Federal esse julgamento. E teremos certamente boas novidades constitucionais no segundo semestre. O lugar de conspirador e golpista é na cadeia. Lançamento do Plano Safra pelo governo federal. Sabe o que causa para mim profunda estranheza, essa resistência, entre aspas, do chamado agro? O agro é uma espécie de mercado. Eu quero saber quem é o mercado. Nunca me apresentaram se é alto ou baixo, gordo ou magro, qual é a idade, se tem cabelo preto, castanho, loiro, se é corintiano ou santista. A mesma coisa o agro. Quem é o agro? A questão sempre em termos analíticos é que há definições genéricas sem que haja cortes para explicar o Paulo é o Paulo, o Pedro é o Pedro, a Maria é a Maria. O agro, eu não sei se são aquelas grandes companhias enormes que têm uma presença no mercado internacional fundamental, que são conhecidas, que têm ações negociadas em bolsa, algumas delas, tal, ou é aquele que está à direita de Gengis Khan, né, que acha que a Revolução Francesa foi um horror e que quer voltar ao período pré-abolição da escravidão, pré-13 de maio de 88. Para mim, o agro é o primeiro, ou seja, aquele que está voltado ao mercado internacional, à modernidade, às práticas modernas de agricultura e da pecuária ou da extração mineral, depende do que for do setor primário, que entende o mecanismo mundial, a complexidade que nós temos na geopolítica mundial. E para esses, o atual presidente cabe, não o anterior. Então, nós temos agora uma outra conjuntura de um presidente que tem presença internacional para o bem ou para o mal. As pessoas podem gostar ou não gostar, isso pouco importa. O importa é ser respeitado no mundo e ser ouvido no mundo. E a questão do agro, é importante que eles tenham igualdade de condições com os outros setores, secundário e terciário da economia. Uma questão chave, impostos. Essa é uma questão importante e precisa discutir as questões importantes. Não é possível ter uma reforma tributária em que setores da economia brasileira são privilegiados na questão tributária. A indústria, por exemplo, paga um conjunto de impostos muito acima do que o setor primário da economia. Ou seja, é necessário, portanto, igualar as oportunidades, a questão tributária, acabar com os parti-pris, com os preconceitos, pensar no Brasil, entender a complexidade no mundo, entender que nós temos na terceira década do século XXI e que nós temos de ter uma inserção no mundo global. E para ter uma inserção no mundo global, precisamos ter práticas que respeitem o meio ambiente, né? Que tenha uma relação trabalhista, respeitando a legislação local e que o Brasil possa ser cada vez mais ter importância no mundo. E lembrar, por fim, o seguinte, os grandes importadores de hoje não significa que serão os grandes exportadores daqui 2 ou 3 décadas, importadores. Ou seja, no caso da China, em especial, ela começa a diversificar seus fornecedores. Então, é importante olhar o mundo a curto, a médio e a longo prazo, eu estou me referindo ao setor primário, né? E entender essa complexidade que a gente vive no mundo de hoje. E chega dessas coisas do sujeito de chapéu, o outro tirar revólver, o outro agredir, usar a linguagem de baixo calão. Nós temos que entender que somos uma das maiores economias do mundo e é necessário ter respeito ao poder legal, ao processo constitucional e não se identificar com setores, como eu brinco, Paulo Francis dizia isso, um dos maiores jornalistas brasileiros, aqueles que estão à direita de Gengis Khan. Aí não dá, né? Paralisação da Volkswagen em meio a programa de carro popular. Quando o Brasil era um país fechado, até 1990, a Volkswagen de São Bernardo do Campo, que eu conheci naquela época, chegou a ter 35 mil funcionários. Hoje, acho que é em torno de 10 mil aproximadamente. É uma verdadeira cidade. E nós tínhamos pouquíssimas montadoras aqui no Brasil. 4, depois chegou a Fiat, já no governo Aureliano Chaves, lá em Minas Gerais. Era, portanto, um mercado fechado. Com a abertura, a partir de 1990, vamos lembrar que os carros da União Soviética, antiga União Soviética, fizeram um enorme sucesso. Veja o atraso que nós estávamos em relação ao mercado internacional das montadoras em si. Bem, e aí mudou todo o painel nas últimas 3 décadas, inclusive com a descentralização da indústria automobilística, que em certo momento as montadoras estavam concentradas no ABC. Agora, o que me chamou a atenção recentemente
É a questão seguinte, o governo tinha falado em carro popular. Aí 2 semanas, 3 semanas depois falou em ônibus popular, caminhão popular. O que tem de ver ônibus popular, caminhão popular com carro popular, só Deus e quem propôs o programa é que sabem, né? Porque é um verdadeiro absurdo. Proposta de carro popular não é diminuição de tributos para desovar estoques, não é isso. Proposta de carro popular, como existe em outros países, é uma linha de um carro mais barato, acessível às chamadas, entre aspas, classes populares, com taxa, inclusive, de juros adequadas e não essa taxa pornográfica que nós temos aqui no Brasil, e estabelecer um projeto de médio e longo prazo, porque as linhas de montagem das montadoras precisam estar adequadas à produção do carro popular. Portanto, não é o que o governo propôs. Quando o governo falou, eu fiquei entusiasmado, falei, pô, que legal. E por quê? Porque as montadoras e o conjunto representam, segundo alguns, a cadeia de produção, cerca de 5% do PIB brasileiro. E é muito importante que a economia volte a crescer e o mais rapidamente possível. Mas o que o governo falou não foi o que colocou em prática. O que ele fez? Isenções no campo fiscal, 85% já foi, faltam 15% e acabou. Não é isso. O carro popular é, por fim, e como existe em outros países, um carro popular de preço mais baixo, simples, mas não inseguro. As montadoras constroem uma linha de montagem adequada a esse tipo de carro, há uma política de crédito adequada a esse tipo de carro e isso tem efeito extremamente positivo na economia. O que o governo fez foi simplesmente, momentaneamente, desovar o que havia de estoques nas montadoras. Resolveu o problema no geral? Não, resolveu um problema momentâneo. Então, a questão continua sendo colocada. A importância de termos carro popular num país como o nosso, que gosta de carro. A gente tem de lembrar que há uma particularidade que vem desde os anos 1960 no Brasil, do gosto pelo carro. Ninguém vai imaginar que de uma hora para outra o mundo vai andar de bicicleta ou andar a pé, né? As pessoas gostam de ter carro. Então, precisa construir. E esse mercado tem um efeito multiplicador, com carros usados e por aí vai, né? A gente vai multiplicando. Então, o governo, na minha leitura, com todo respeito, fez uma decisão equivocada. O que ele fez foi desovar os estoques e não ter uma proposta de carro popular. Mais depoimentos à CPMI do 8 de janeiro. O coronel parece tá mais para Chapolin Colorado, né? Para aqueles episódios tripa seca, não dá para levar a sério. O que eu fico mais preocupado, sinceramente, é que eu paguei, você, nós, o estudo desse senhor. Na escola militar, nos diferentes estágios, pagamos o salário dele e pagamos por um juramento, defender a pátria, colocar a sua vida em defesa da nossa pátria. E o que ele menos fez na sua vida, e pelo que eu sei, é defender a nossa pátria, né? O nosso território nacional. É vergonhoso um oficial do Exército Brasileiro, que tem uma grande história, mentir. Ele mentiu. Isso é inegável, né? Ele diz que foi infeliz, né? Que ele tinha uma mensagem apaziguadora. Ele é mais um dos valentões do WhatsApp. É gente valente no WhatsApp. Eu queria colocar esse senhor na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia para ver se ele, junto com o Batalhão Wagner, que é um pessoal legal, se ele seria tão valente no WhatsApp encontrando o Batalhão Wagner na frente. É inaceitável ele dizer que ele foi simplesmente infeliz nas mensagens. O Sidão, que é o Mauro Cid, que parece um personagem, lembra um pouco o Cantinflas. Para os mais velhos, escrevam Cantinflas. Tem uma foto dele que ele é quase igual ao Cantinflas. Ele deve ter dupla personalidade. Aí já não é minha área, porque eu não entendo. Porque ele escreveu uma coisa, defendeu um crime contra a Constituição, porque o doutor Ulisses Guimarães, na promulgação da carta, no dia 5 de outubro de 1988, disse
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quem propõe golpe de Estado, quem propõe que o 01, influenciado pelo Sidão, né, tem de dar a ordem, que foi o que o senhor escreveu, é traidor da pátria. Me desculpe a força mais incisiva na fala, mas espera um pouquinho, nós não podemos fazer papel de palhaços. As pessoas dizem uma coisa, tentaram um golpe de Estado, nós poderíamos, se não tivesse uma reação do alto comando do Exército, que não entrou nessa história, né? Da sociedade civil, de partidos políticos, nós podíamos estar numa ditadura. Essa que é a grande questão. Portanto, o que ele falou é mentira, era caso de ordem de prisão, sim, já houve casos, é verdade, era caso de prisão e certamente eu espero que ele seja expulso do Exército, os que estão na ativa, não os que estão na reserva, porque a situação evidentemente é diferente, mas todos aqueles que conspiraram contra a ordem constitucional, contra a hierarquia, contra a cadeia de comando, contra o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, e pode ser você como eu ou não, se um dia formos presidente da República, dificilmente ocorrerá, né? A questão que se coloca é que tem de ser expulso e preso, porque se nós não agirmos com o que determina o ordenamento legal, o que determina a Constituição, né, a defesa das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito, isso vai se repetir. Então, isso tem de ser um exemplo para a gente fincar a árvore da democracia, a árvore da liberdade no território brasileiro. Golpe, nunca mais. Golpistas, nunca mais. O lugar de golpistas é na cadeia. Deputado critica africanos com falas consideradas racistas. Eu assisti, claro, fiquei horrorizado. A fala é bem assertiva, explicativa do racismo do deputado, que concordou os entrevistados com o entrevistador, os dois, as pessoas ali estavam em comunhão racista, né? É um negócio intolerável, algo intolerável, não é a primeira vez. O racismo ele é produto pós-abolição, como diz o professor Muniz André no livro Fascismo da Cor, muito bem, quer dizer, o racismo é posterior à abolição de 13 de maio de 1888, quando todos eram iguais, mas nem todos eram iguais mesmo. Lembrava um pouco o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Tem alguns que são mais iguais que outros. Esse deputado se julga mais igual que outro. O que ele falou sobre a África é que não há democracia na África, porque os negros não têm condições cognitivas de pensar o mundo, entender o que está acontecendo e escolher seus governantes. E que eles são muito próximos aos macacos. Foi simplesmente isso, em resumo, o que ele disse. É inaceitável que não haja uma resposta dura por parte da Câmara dos Deputados e da Justiça, porque não é só caso de cassação, é caso de prisão, porque com racismo você trabalha de duas formas, uma com a punição severa, pois viola a Constituição de 1988, e outra, construindo uma cultura antirracista. Nós não fazemos nenhuma coisa, a punição, como deve ser feita, e nem fazemos a outra, que é a construção de uma cultura antirracista. E note, por fim, todos esses racistas são da mesma corrente política, não é acidental. Presidente Lula pede agilidade ao INCRA. Passava pela propriedade, algo que nós não conseguimos até hoje atingir aqui. Ter um levantamento das terras, presidente, é muito fácil. O INPE, tem o INCRA, tem uma série de institutos que tem um apanhado, e o próprio IBGE tem um apanhado geral sobre a distribuição de terras no Brasil. E é possível saber dos grileiros que a maior parte dos proprietários na Amazônia Legal não são proprietários, são grileiros, são terras da União que eles se apropriam. Que exemplo? Leia o livro Selva, do delegado Alexandre Saraiva, que acabou de sair. Tem um cidadão lá que pediu a propriedade da terra, que ele disse que morava lá desde 1980, mas ele tinha nascido em 1979. Puxa vida, era um homem precoce. Com um ano, o bebê já cuidava da terra. Isso, uma grande parte daqueles títulos são falsos, né? Isso no campo. Então é fácil fazer isso. Demora 2, 3, 4 meses, tudo bem, mas faça o levantamento. Vem ver quem é proprietário mesmo e quem não é. E quem não é, quais as condições, se efetivamente ele quer ser agricultor, que muitas vezes ele quer receber a propriedade para vender, e tem aqueles que querem ser agricultores. 2, e para concluir,
A questão das cidades. O centro de São Paulo, o que tem de prédios abandonados, e prédios de 25, 30 andares, que antigamente se construía daquela forma, aquele tipo de prédio, com condições de segurança muito precárias, que estão abandonados. Então, e são do governo estadual ou do governo federal. Por que não iniciar a fazer rapidamente um programa de moradia popular, ocupar os centros? Porque no mundo inteiro, onde é mais caro morar é nos centros históricos. No mundo inteiro, vai na Europa. Aqui no Brasil, o lugar mais barato para morar é no centro, porque ninguém quer morar no centro porque ele está abandonado. Então, além de palavras, que eu fico satisfeito que o presidente tenha feito essas palavras, o que eu fico aguardando são os atos. E é possível fazer, socializar a propriedade, consolidar o capitalismo e acabar com os privilégios do andar de cima, que não paga impostos proporcionalmente à renda que recebe subsídio. O governo de São Paulo está isentando 52 bilhões de reais fiscais. Falei com um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Dimas Ramalho, 52 bilhões. O Estado, o Brasil, 300 bi, o governo federal. Por que não cancelar a dívida de todo mundo que deve menos que 10 mil reais, por exemplo? Mas isso é um perigo, isso vai fortalecer aqueles que não pagam. Mas espera um pouco, e a empresa que tem subsídio e não cumpre o que diz em termos de emprego, em termos de trabalho, em termos de condições de trabalho? Então, vamos fundar a República. Concluindo, é aquilo que disse o republicano em 1899, 10 anos após a criação da República. A República só foi anunciada a 15 de novembro de 1889. Falta proclamá-lo. E eu estou aguardando, sentado, porque de pé cansa, há mais de um século a proclamação da República no Brasil. Ruas tomadas na França após morte de jovem. A origem histórica que foi, tem de ser lembrado disso, ou seja, é a guerra lembrar da Guerra da Argélia, né? A Guerra da Argélia atingiu, a França perdeu seu império colonial após a Segunda Guerra Mundial, paulatinamente, com as independências da antiga África Ocidental Francesa, do Vietnã, né? Em 1954, quando a França perde a Batalha de Dien Bien Phu, o grande general Giap vence, que é uma das batalhas históricas, para quem conhece história militar do século XX, e depois tem a questão da Guerra da Argélia, que encerra em 1962, já com De Gaulle presidente. Em 1958, De Gaulle chegou ao poder numa espécie de golpe de Estado, vale lembrar, em 58, acaba com a Quarta República, vem a Quinta República, vem uma nova Constituição aprovada por plebiscito. Ele esteve antes na Argélia, o De Gaulle, né? De Gaulle é o líder da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, né? Que começa a 18 de junho de 40, com seu célebre discurso na BBC. O De Gaulle, então, faz o acordo, sofre vários atentados, é bom lembrar, né, do acordo que fez encerrando a Guerra da Argélia. Lembrar que a Argélia foi ocupada pela França em 1830, portanto, tinha 1 milhão de franceses que viviam na Argélia e que pós-independência franceses, eu estou me referindo, acabam voltando à França. Era muito mais antigo o domínio francês na Argélia do que em Nice. Nice, que é Nisa para os italianos, foi em 1866, onde nasceu Garibaldi, quer dizer, um dos líderes da unificação. Quando veio a unificação, a cidade passa para a França. Bem, mas isso é uma longa história e até hoje eu falo mais italiano lá do que em francês. O que interessa é que essa é uma questão de quase que impossível solução, porque é uma contradição antagônica. Você tem uma extrema-direita muito forte na França. É bom lembrar que muito do antissemitismo alemão, a produção teórica veio da França, né? Vamos lembrar o Gobineau, o Conde de Gobineau, e o ensaio sobre a desigualdade das raças. Gobineau foi embaixador francês no Brasil em 1869 e 1870. Então você tem todo um extremismo à direita intelectual produzido na França, com presença eleitoral, vide a última eleição presidencial, e milhões de descendentes de magrebinos, né, dos que vieram do norte da África e que são discriminados, sim, mais do que os negros. O professor Muniz Sodré, professor emérito da UFRJ, me disse, que estudou muitos anos em Paris, que ele sentia, ele como negro, que os magrebinos eram mais discriminados, por incrível que pareça, do que os negros. Quando eu digo incrível que pareça, é que é o racismo forte sobre os negros, evidentemente, como todos nós sabemos. Ou seja, a questão que se coloca é uma questão política de integração social e que não se resolve a curto prazo. E é um dos grandes dilemas que a França tem. E esses conflitos acabam se repetindo a cada ano, a cada mês, e enquanto não se enfrentar a questão de todos os franceses serem iguais, ou seja, o lema
liberdade, igualdade e fraternidade, que sabe quem disse? Robespierre, que tem pouquíssimos logradouros públicos na França com o nome do Robespierre, mas liberdade, igualdade e fraternidade é o Robespierre que disse que o ideário da Revolução Francesa chegue aos magrebinos.